Olá, como vão as senhoras e senhores? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Esse tema de hoje é daqueles que eu gosto muito de trazer aqui para vocês, de fazer vídeos aqui para o canal. Vocês não têm noção de como eu gosto desse tipo de informação, porque ele traz uma prova concreta daquilo tudo que a gente vem falando há tanto tempo aqui no canal e mostra que as escrituras antigas elas têm fundamento e que aquilo que está se concretizando hoje também não é por acaso, e mostra que aquela tendência que nós apontamos para o futuro também tende a se concretizar, tanto para o mal quanto para o bem. Nós vamos falar especificamente da taça de Licurgo, que mostra a evidência de nanotecnologia usada há 1600 anos. Por que evidência e não prova? Porque a taça de Licurgo, que é bem famosa, embora não seja conhecida por todos, eu já vou mostrar ela para vocês, ela mostra a nanotecnologia nela, embora não exista aí a máquina que tenha feito essa aplicação da nanotecnologia nessa taça. Nós vamos ver aí coisas muito interessantes aqui. E nós vamos ver isso através desta matéria. Mas antes eu quero mostrar para vocês um outro site, que é o site Science Direct, que trata aí ele evidentemente que está traduzido para o português. Eu sempre coloco o link para vocês na descrição, tá, pessoal? Depois vocês podem pesquisar. Aí ele trata aí de temas bem sérios, nanopartículas, sobre as questões de descobertas de fósseis de dinossauros, embriões, enfim, vários temas aí que estão em voga no meio científico atual. E um dos temas que eles trataram aqui é nada mais e nada menos do que essa questão da nanotecnologia, da aplicação da nanotecnologia em materiais que podem ser visíveis por nós, e especificamente eles vão tratar da taça de Licurgo. Como ele é um site voltado mais para questões científicas, eles fazem aqui uma espécie de explicação científica com termos não tão técnicos, são termos bem fáceis de entender. Como eu já falei, vai ficar aqui o link para vocês depois, caso queiram ver, né? Mas eles trazem aqui especificamente, depois de uma explicação de como funciona a transformação do ouro numa espécie de outro material através de nanoestruturas, eles vêm aqui e contam sobre o nano na história, nanociência e nanotecnologia. Um trabalho extraordinário com vidro feito pelos romanos no século V d.C. demonstra um dos maiores exemplos de nanotecnologia no mundo antigo, a taça de Licurgo, que faz parte da coleção do Museu Britânico, que mostra o rei Licurgo sendo arrastado para o submundo por Ambrosia. Surpreendentemente, quando aceso fora do copo, parece verde. Quando aceso por dentro, o copo fica avermelhado e o rei Licurgo fica roxo. Então essa aqui é a mesma taça, né, sob luz diferente. Mas já isso, o que tem de tanto especial? Isso aí é fácil de se fazer hoje em dia. Não é, porque ele é feito de um material diferente. A explicação para esse fenômeno só foi obtida em 1990, depois que cientistas analisaram a taça usando um microscópio de força atômica. Verificou-se que o dicroísmo, as duas cores, é observado devido à presença de nanopartículas, de prata, de ouro, de cobre e até de 100 nanômetros de tamanho. Isso é algo microscópico mesmo, né? Eles precisaram de um microscópio atômico para poder verificar. E aí eles falam, por exemplo, aqui de vitrais antigos também que tinham aplicação de nanotecnologia, ou seja, as partículas nanométricas eram colocadas exatamente onde eles queriam. Isso evidentemente não pode ser feito por técnicas de fundição e coloração de vidro comum. Não ficariam nanopartículas da maneira como são explicadas aqui na matéria. Depois vocês podem ler ela por completo, mas eu quero analisar esta matéria aqui com vocês, que é um pouco mais detalhada e menos técnica, né? Aqui também, só para vocês saberem, né, tem a magazine ou revista Smithsoniana, do site smithsonianmag.com, que também vou colocar para vocês, também mostrando aqui como os romanos foram pioneiros da nanotecnologia. Aí vocês analisam essa matéria aqui também. Mas eu quero ver com vocês a matéria seguinte.
Então, de acordo com os cientistas, a nanotecnologia foi descoberta pela primeira vez na Roma Antiga há quase 1700 anos e não é uma das muitas mostras de tecnologia moderna atribuída à nossa tecnologia sofisticada. Um cálice feito entre o ano 290 e 325 é a prova definitiva de que as culturas antigas usavam tecnologia avançada há milhares de anos. É o que eu venho dizendo. Nós não conhecemos a verdadeira história. Instituições como os smithsonianos, que eu vou colocar para vocês aqui, uma matéria deles lá de setembro de 2013. Instituições como os museus smithsonianos, sim, eles têm provas concretas nas mãos deles de como é que realmente foi a história do passado. Aquilo que nós recebemos como informação não é uma informação concreta e verdadeira, pelo menos não plenamente. E a tecnologia que existiu no passado nos é escondida, pessoal. Então ela está aparentemente sendo redescoberta, mas na verdade ela está vindo da mesma fonte de onde sempre veio. Basta pesquisar em Enoque 8 e vocês vão saber, ou em Gênesis 6. Bom, a nanotecnologia é provavelmente um dos marcos mais importantes das últimas décadas. A explosão tecnológica permitiu ao homem moderno trabalhar com sistemas de 100 e 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro. Façam a conta, pessoal, o que é algo 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro? Só pode ser visto com microscópios atômicos, onde, quando atinge esse tamanho, os materiais obtêm propriedades particulares, ou seja, eles se tornam algo totalmente diferente. No entanto, o início da nanotecnologia data de pelo menos 1700 anos. Por quê? Porque eles têm a taça de Licurgo. Eles perguntam, onde estão as evidências? Bem, uma relíquia que data da década do Império Romano, conhecida como Taça Licurgus, parece mostrar que os antigos artesãos romanos conheciam a tecnologia ou a nanotecnologia há 1600 anos. Ela é uma representação notável dessa tecnologia antiga. Então aqui eles fazem essa demonstração de como ela muda conforme a exposição da luz. Aí vocês estão vendo na tela. É realmente um trabalho primoroso. E vocês notem aqui a qualidade do polimento. Esse tipo de polimento também não é algo tão simples de se fazer, pessoal. Veja só o quanto tempo isso aqui já tem durado, Bom, então a taça de Licurgus é considerada um dos objetos de vidro mais sofisticados tecnicamente produzidos antes da Era Moderna. Nós estamos agora na Era Moderna ou pós-moderna. Os especialistas acreditam firmemente que o cálice feito entre 290 e 325 é a prova definitiva que mostra o quão engenhosos eram os antigos artesãos. Existem muitas obras, muitos prédios, edifícios, muitas coisas que demonstram tudo isso aí que nós íamos falando. As imagens de pequenas esculturas de vidro retratadas no cálice retratam cenas do falecimento do rei Licurgo da Trácia. Embora o vidro pareça olho nu ser de uma cor verde opaca, quando a luz é colocada atrás dele, eles mostram uma cor vermelha translúcida, efeito obtido pela incorporação de pequenas partículas de ouro e prata no vidro. Ou seja, eles conseguiram fracionar o ouro e a prata em tamanhos subatômicos. É aquela história de pegar um metro de qualquer material, pode ser de prata, de ouro. É claro, eles pegaram já um tamanho menor e dividiram em material nanométrico. É a mesma coisa que pegar 1 metro e dividir em bilhões de partes. E aí eles pegaram essas nanopartículas de ouro e de prata e incrustaram na taça, conforme relatado pelo Instituto Smithsoniano. Lá na comunidade fechada a gente fala do Instituto Smithsoniano, a gente explica ele. Outros já fizeram vídeos depois de terem frequentado lá a comunidade fechada, então vocês já devem ter esbarrado com vídeos assim. Então, quando pesquisadores britânicos examinaram os fragmentos através do microscópio, eles descobriram que o diâmetro ao qual as partículas de metal foram reduzidas era igual a 50 nanômetros, o que equivale a 1 milésimo de um grão de sal. Pega o grão de sal e divide ele em 1000 partes,
Aí você pega uma pequena parte daquelas 1000 de um grão de sal e coloca numa taça de vidro. E depois coloca mais uma, e mais uma, e mais uma, todas elas nos locais que você quer que elas estejam. Vocês lembram, no vídeo, nessa matéria aqui que nós vimos, que os vitrais também são assim. Veja só, eles colocam aqui pontos específicos que foram analisados, o ponto 1, 2 e 3. E aí vocês veem como esses nanômetros, né, essas partículas nanométricas, também foram colocadas exatamente onde eles queriam que estivesse. E assim foi feito na taça. Agora relembre, 1/1000º de uma partícula de sal. Então os testes revelaram isso. Atualmente isso é difícil de alcançar. Atualmente, com a tecnologia que nós temos, já não é tão fácil deles fazerem. O que significaria um grande desenvolvimento absolutamente desconhecido naquela época. Como se explica isso? Nós já demos explicações na comunidade fechada bem profundas a respeito disso. Além disso, os especialistas indicam que a mistura exata de metais preciosos na composição do objeto mostra que os antigos romanos sabiam exatamente o que estavam fazendo. A mistura exata, não foi por acaso. Não foi pego, vamos dividir. Primeiro, como é que eles dividiram o ouro em nanopartículas? Mas se houvesse uma técnica não tão avançada, como é que eles poderiam ter posicionado essas nanopartículas de maneira adequada no vidro, entendeu? Então não é só dividir ela, é posicionar também. Então a nanotecnologia antiga que realmente funciona. Mas como isso funciona? Então eles falam aí como as questões técnicas, não me interessa tanto isso aí, mas vamos ver o que diz aqui, Logan Yu, engenheiro da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign. Ele disse, abre aspas, os romanos sabiam como fazer e usar nanopartículas para obter uma arte bonita. Queremos ver se isso teria aplicações científicas. Fecha aspas. Então eles agora querem utilizar esse conhecimento de nanopartículas do mundo antigo para, reeditando esse conhecimento, trazendo ele de volta à tona, utilizar ele para outros fins. Por exemplo, como na questão do flagelo, né? Bom, nós vamos encerrar aqui. Eu só quero ler esse último parágrafo, onde diz que a taça de Licurgus original do século IV d.C., provavelmente retirada apenas para ocasiões especiais, retrata então esse rei enredado em um emaranhado de videiras, presumivelmente por atos malignos cometidos contra Dionísio, o deus grego do vinho. Se os inventores conseguirem desenvolver uma nova ferramenta de detecção a partir dessa tecnologia ancestral, será a vez de Licurgus fazer a armadilha. E eu concordo com o que está dito aqui. Talvez quem tenha escrito isso tenha escrito consciente ou inconscientemente, porque esses supostos reis e deuses mitológicos, porque nos mitos os reis eram filhos dos deuses, né? Ou semideuses, ou os nefilim, os heróis da antiguidade, ou o rescaldo daquilo que sobrou deles, né? Eles podem muito bem, então, dentro dessa tecnologia que eles deixaram disponíveis para nós, estar criando aí uma nova armadilha, tal e qual Licurgus, então aqui, ou melhor, como o rei, né, Licurgo da Trácia, né, caiu, ou seja, ele cai na armadilha de Baco. E aí a humanidade, talvez com as nanotecnologias atuais, também caia nessa armadilha de Baco, que eu tenho chamado de a última tentação da humanidade. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.